Olá, eu me chamo Isaac Torquato. O tema do nosso vídeo de hoje é o Brasil pré-colonial. Iremos trabalhar aqui nesse vídeo um pouco sobre a história do Brasil, aquele contexto que vai de 1500 a 1530. Temos algum intuito aqui de quebrar alguns conceitos, alguns paradigmas, coisas que ficaram datadas na história, mas que carregaram conceitos pejorativos. E o intuito é a gente trazer esse aparato curtinho e geral, né? É um assunto que não é muito complexo, mas a gente vai trabalhar um pouco sobre o que foi o Brasil pré-colonial. Esse contexto vai de 1500 a 1530. Para a gente pensar o Brasil pré-colonial, né, com a chegada dos portugueses no Brasil, com Cristóvão Colombo, a gente pergunta se primeiro, Pedro Álvares Cabral, desculpa, com Pedro Álvares Cabral, a gente se pergunta primeiro os antecedentes. O que estava acontecendo na Europa para os portugueses vir para o Brasil, então que é chamado de Brasil? Era o contexto da expansão marítima. E o que foi a expansão marítima? A expansão marítima foi os Estados-nações, né, se formando, né, como o primeiro vai ser Portugal, né, em 1119, no século XII. Depois a gente tem a Espanha, 2 séculos depois, pensando que em se lançar ao mar, em busca de querer de novos metais preciosos. É um contexto ali, né, já no século XVI, que a gente chama o contexto do capitalismo mercantil. E o que vem a ideia do capitalismo mercantil? Essa ideia de busca de metais preciosos, indo atrás de especiarias também, tentando chegar na Índia, né? Então Portugal vai se lançar ao mar ali em 1400 e pouco, no século XV, em busca desses novos lugares, desses novos metais preciosos. Sendo assim, Portugal, né, vai conquistar Celta, depois vai chegar aqui no Brasil, claro que já tendo uma imensão do que era o Brasil, né, através do Tratado de Tordesilhas, entre outras coisas. Então Portugal vai chegar aqui no Brasil. Então é esse contexto de expansão marítima e busca de metais preciosos. E aí o Pedro Álvares Cabral chega aqui no Brasil em 1500, com a então chamada descoberta do Brasil. E o primeiro momento a gente vai criticar esse conceito. Por que é chamado de descoberta do Brasil? Porque foi uma justificativa para o quê? Para dizer que aquele território ele não existia. E aí a gente está descobrindo. E quando você fala que você descobre algo, então significa que ele agora é seu. Ele sendo seu, você pode fazer o que você quiser. Porém, a gente quando fala descobrir no Brasil, a gente esquece, né, todos os povos originários, as culturas que ali viviam, os povos indígenas. A gente fala povos indígenas o quê? No plural mesmo, porque existe várias etnias, vários povos. A gente não estamos falando aqui de um único povo, né, como era chamado de índio, enfim. É esse contexto. E quando Pedro Álvares Cabral chega aqui, ele não encontra, né, o devido ouro de cara, ele vai para as Índias alguns dias depois. E aí a gente estabelece esse sistema, né, que é o sistema de capitanias hereditárias, onde é que vai dividir o litoral brasileiro, né? Imagina o litoral brasileiro e a gente vai dividir ele em capitanias. Porque aí é aquele contexto né, onde é que o governo de Portugal vai explorar o que pode se explorar. E aí a gente tem até um conceito, né, depois, né, sobre colônia de exploração, colônia de povoamento, que são coisas que hoje em dia na história a gente já entende que não existe uma diferença muito grande e que falar isso é uma forma pejorativa e preconceituosa. Dentro daquele contexto, o sistema do Brasil colonial que se estabeleceu foi o quê? Né? Foi o sistema de escambo. E o que significa escambo? Né? Escambo significa a troca. Porque, pensa comigo, os portugueses, eles queriam alguma coisa que era relevante. Eles estabeleceram ali com os indígenas um diálogo, um sistema de troca, que é chamado de escambo. E dentro desse sistema de troca, os portugueses davam o que para eles? Espelho, machado, coisas que no nosso olhar atual não é muito relevante, mas para aquele contexto era muito relevante. E em troca, os povos originários, né, entregavam o que? Né? Integravam o então pau-brasil. E as pessoas se perguntam hoje em dia, nossa, mas como eles eram muito ingênuos, olha como é que eles eram usando um conceito, né, burro. Mas não, imagine que o litoral brasileiro e o Brasil estava cheio de abundância de pau-brasil,
E aí, os portugueses querem esse pau-brasil por quê, né? Por causa da tinta que tem dentro do pau-brasil, que era feito para fazer o tecido vermelho, que era uma coisa muito cara. E as madeiras, por quê, né? Como eu falei, qual é o contexto da expansão marítima, então precisavam de construir barcos, né? E precisavam de madeiras. Então, os indígenas, era esse o intuito dos portugueses querer os pau-brasil. E para os indígenas aquilo estava muito abundante. Eles nunca tinham visto aquelas novas tecnologias, como o espelho, o machado. Se antes eles demoravam muito para cortar uma árvore, agora eles cortavam com muita mais facilidade. E foi estabelecido dentro desse contexto essa troca chamada de escambo. Outras coisas também ocorreram ali dentro daquele sistema do Brasil pré-colonial. Os portugueses tentaram escravizar os povos originários, porém não conseguiram. E aí cria-se também o outro imaginário, né, de que não conseguiram porque eles conheciam a terra, porque eles eram preguiçosos. São conceitos esses preconceituosos, pensando que vai justificar a escravidão do povo indígena. Do povo negro, desculpa. E aí a gente esquece um ponto fundamental, que é o quê, né? Que é a Igreja Católica. A Igreja Católica, naquele contexto, estava vivendo o quê? Um momento de contra-reforma protestante. Até esse conceito também, contra-reforma, é um pouco complicado, mas para ficar didático aqui, a gente pode falar de contra-reforma protestante. Ocorreu a reforma protestante, né, com Lutero, com Calvino e entre outras, e aí a igreja vai pensar em reformular e buscar novos fiéis. E aí a Igreja Católica via os indígenas, né, o povo originário, como um povo sem alma, como um povo que merecia ser tratado. Porque quando os portugueses chegaram aqui e viu os povos indígenas nus e tudo mais, achou que eles estavam no Éden. Porque tinha essa ideia, né, de se buscar através do Éden. É o contexto ali do fim da Idade Média. É o contexto de chegar em novos horizontes. A mentalidade da época é outra. A gente, quando pensa a história, a gente tem que pensar a mentalidade daquele contexto. Quando a gente coloca a nossa mentalidade atual naquele contexto, a gente cria uma coisa chamada de anacronismo. E a gente nunca pode olhar para a história com os requisitos do nosso presente, com os conceitos, com os mecanismos do nosso presente. E aí, os povos originários, né, eles tiveram uma certa proteção da Igreja Católica. Porém, quem não aceitasse se cristianizar, e se cristianar está falando uma força mesmo, sabe? Que os povos originários, se eles não aceitassem, eles seriam escravizados, que eram então chamados do negro da terra. Entre outras coisas. Dentro desse sistema de catequização, né, a gente vale lembrar que, imagina, o povo originário, né, o povo indígena, ele era politeísta, tinha várias religiões. Quando vai chegar esse português trazendo o cristianismo, ele vai falar assim, ok, tá bom, mais um Deus, coloca ali com meus outros deuses. Só que pro cristão não, pro católico não. Você não pode ter vários deuses, você tem que ter um único Deus. Aí o povo originário fala assim, não, como assim? Você chega aqui, traz mais um Deus, eu aceito o seu Deus, mas eu tenho que largar todos os meus outros deuses. Gerou conflito, gerou problema. E a história ela é feita através dessas lutas, desses conflitos. A história ela gira através de conflitos, certo? Os jesuítas, né, os padres jesuítas, tentavam catequizar esses povos indígenas, né, com diversos tipos de mecanismo, pegando coisas que eram parecidas da Igreja Católica, junto que é parecido com os povos originários, para tentar o quê? Né? É o que chama até de um pouco de sincretismo, para tentar o quê? Convencer aquele povo a ser o quê? Né? A ser catequizado, a ser cristianizado, e aí eles teriam alma. Uma coisa também muito importante que a gente deve destacar, né, que o tráfico negreiro, que vai chegar ali por volta da década de 30 do século XVI, é importante a gente entender que o quê? Portugal vai escravizar, né, os negros, porque era um sistema que já acontecia antes. A escravidão, né, na história da humanidade é uma coisa muito antiga, vem desde a Grécia, vem nos impérios, na Idade Média, entre outras coisas. Porém, Portugal já usava o sistema de escravidão ali no litoral africano e era muito lucrativo. A gente nunca pode esquecer, né, que a questão do tráfico negreiro, ele passa primeiro pela questão econômica.
É sempre primeiro pela questão econômica, para depois a gente pensar a questão racial, que foi uma construção criada no século XIX, essa ideia do racismo, entre outras coisas. Então a gente entende que o primeiro ponto na história a gente olha assim para o lado econômico. Essa sociedade ali do Brasil pré-colonial, a gente vai criticar também o conceito de pré-colonial, porque é errado a gente chamar de pré-colonial, porque dá a entender que na história já vai ter uma colonização. E não é bem assim. Quando a gente pensa naquele contexto, naquela época, quando os portugueses vão chegar aqui no Brasil, eles não estão imaginando que eles estão num período pré. Eles não estão no período pré. Eles estão no período que é o período do tempo deles. Então, quando a gente fala pré, toda vez que a gente vê na história um pré, a gente tem que ver, será que aquelas pessoas se viam daquela forma? Será que eles se imaginavam naquele contexto pré? Então, a gente critica um pouco esse conceito. O Brasil colonial, né, a gente fala mais de forma didática, né? O Brasil colonial, ele estabelece um sistema muito interessante, que é o quê? Que a gente tem a colônia, que aqui é uma colônia, e a gente tem a metrópole. E dentro da colônia a gente vai o quê, né? Extrair tudo para a metrópole. A metrópole, ela tem que só receber. A colônia, ela tem que só liberar. E ali, mais ou menos no final da década de 20 do século XVI, ali por volta de 1527, entre outras coisas, o Brasil ele vai começar a ser o quê, né? Invadido pela França. E aí, nesse contexto, que o quê? O Brasil vai pensar o quê, né? Agora a gente precisa colonizar. Já que na época muitos donatários não vieram para cá, até porque eram terras desconhecidas, eram terras que não davam lucro, então a gente precisa colonizar. E aí é estabelecido um governo geral. E aí a gente pensa em sair desse contexto do Brasil pré-colonial para o Brasil colonial. Porque a gente vai começar o quê, né? Povoar. Porque a gente pensa, né? Se é um território que tem pouca gente, a probabilidade de chance de tomar aquele território é muito menor. E aí a gente começa a criar vários sistemas dentro desse Brasil que era se transformando no Brasil colonial. E aí a gente tem o tráfico negreiro, entre outras muitas coisas. Um adendo muito importante porque a gente deve se destacar também, né, que os povos indígenas, os povos originários, eles foram sim escravizados, não quanto tanto a maioria quanto o tráfico negreiro, porque era muito mais lucrativo, mas eles foram sim escravizados. Porém, existe uma coisa muito importante a gente destacar, que uma das coisas que mais mataram os povos originários foram as doenças que os portugueses trouxeram para cá, para o Brasil, né? Que então não era Brasil, né? E vieram se chamar para frente de Brasil. Porque os povos originários, eles não tinham certos tipos de defesa, né, do corpo, anticorpos, por conta dessas doenças de Portugal, como febre amarela, gripe, coisas que pra gente atualmente não é tão impactante, mas pra época, né, eles não tinham anticorpos. E aí foi dizimado muito grande, né, essa questão. E por fim, é isso. Eu queria trazer o Brasil pré-colonial dessa forma.